Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo este vídeo. Hoje vamos continuar a série aí dos 4 contos do livro Quatro Estações do Stephen King. Hoje vamos ler o Aluno Inteligente. Hoje vamos com o segundo conto, Verão da Corrupção, Aluno Inteligente. Todd Bowden é um garoto de 12 anos de idade, um típico jovem americano, garoto americano, loiro, cabelos lisos, branco europeu, olhos azuis, extremamente aplicado na escola, faz todos os deveres, muito inteligente, sempre tira notas altas, entrega o jornal no bairro onde ele mora, é muito educado com todas as pessoas e também muito curioso, sempre procurando conhecer coisas novas. E num dia, na casa de uma amiga, eles foram para a garagem, lá tinha muitos livros antigos, revistas. Ele chega e vê uma caixa com revistas de fotos da Segunda Guerra Mundial. E aí ele fica curioso, pede para um amigo, perguntando se ele pode ver essas revistas, e ele fica fascinado por aquilo ali, começa a ler sobre as histórias, o que ocorreu nos campos de concentração. E aí ele vê uma foto de uma pessoa, de um oficial da SS, e imagina que ele conhece aquela pessoa. E aí, como ele entrega um jornal no bairro, ele consegue ter uma memória fotográfica muito boa das pessoas. E ele acredita que uma das pessoas que ele viu naquela foto, esse oficial, é um senhor que mora numa rua próxima à casa dele, e coincidentemente onde ele entrega o jornal da manhã também. Esse senhor é o senhor Denker, o senhor Arthur Denker, que é um idoso na faixa ali dos 70, 75 anos de idade, que mora sozinho, um eremita, né? Que não gosta de receber visitas. Inclusive tem uma faixa lá na porta da casa dele dizendo para não incomodar, não pedir dinheiro, não chegar pedinte, nem nada. E aí o garoto Todd Bowden acredita que aquele senhor é o oficial da SS que desapareceu, que conseguiu fugir na época que a Alemanha foi cercada, né? Ele conseguiu fugir, a Alemanha foi cercada pelos aliados, ele conseguiu escapar e ninguém sabia o paradeiro dele, estava vivo ou morto. E o garoto tinha certeza que aquele senhor era ele, que ele havia encontrado um nazista nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, ali por volta de 1975. E então ele acredita que ele vai confrontar, ele tem que confrontar aquele senhor. E num dia, num desses jornais que ele vai lá entregar, ele consegue ser atendido, depois de apertar a campainha por várias e várias vezes, ele consegue ser atendido por esse senhor e confronta ele, dizendo que ele é o oficial da SSS, da SS, né, e tal. E o senhor, é claro, obviamente nega, diz que não é, e aí ele fala, né, que o nome dele era Kurt do Sander. O Todd Bowden fala para ele: eu sei, o seu nome verdadeiro é Kurt do Sander, não precisa fingir, continuar fazendo esse teatro. Você não é Arthur Denker, você é Kurt do Sander. Eu vi as fotos, tenho provas, né? E aí ele começa a pressionar, o senhor chama ele para entrar, e ele mesmo com um pouco de medo, ele entra na casa. E com o passar do tempo, depois dele insistir tanto, o senhor acaba entregando, né? Já um senhor de 75 anos de idade, não aguentou muita pressão, e aí ele fala: não, realmente eu sou ele, como você descobriu? E aí ele fala que vinha investigando ele há muito tempo, né, nas paradas de ônibus, e comparando fotos, tinha inclusive tirado fotos dele. O garoto realmente era muito inteligente. E aí ele fala: tá, mas o que você quer de mim? Eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tinha eu investi em ações. Inclusive ele fala que quem vendeu as ações para ele foi um tal de um contador lá do Maine, né, que é o Andy do Fresno. Ele faz o Stephen King gosta muito disso, de colocar algumas pistas de alguns outros personagens de outros livros, contos que ele escreveu, inclusive nesse mesmo livro, que é o primeiro conto, né, que é o da prisão lá de Shawshank, que é onde o do Fresno está preso. Ele fala, o Kurt do Sander, né, que está fingindo ser o Arthur Denker, ele fala que esse contador vendeu para ele
algumas ações, deu uma dica de algumas ações para ele, e que logo depois ele foi preso por ter matado o amante e a esposa. Obviamente que ele está falando do Andy e do Fresney, né? E aí ele fala que ele vive daquelas ações, que foi uma boa compra, né? Chegou a ser até meio irônico, porque o cara deu uma boa dica para ele e logo depois foi preso. E aí ele estava conseguindo viver com esse dinheiro. Era a única coisa que ele tinha. Então não ia rolar chantagem porque ele não ele não tinha mais nada. E aí o garoto fala para ele: não, não é isso, eu só quero que você me conte como aconteceu, como você fez tudo. E aí, no primeiro momento, o Kurt do Sander, né, que é o nome verdadeiro dele, alemão, ele resiste em contar, só que com o tempo ele começa a contar as histórias. E aí o garoto começa a ir todos os dias lá para casa dele para ouvir aquelas histórias, começa a ficar fascinado no primeiro momento, só que depois aquilo começa a amedrontar ele começa a ter pesadelos, as notas dele caem, e aí ele volta e cobra do Sander que ele está daquele jeito justamente por causa daquelas histórias, que ele quer se afastar dele. Só que ele não consegue mais, porque aí o do Sander fala para ele que tem uma carta, né, que incrimina ele, e o garoto também fala que também tem uma carta que incrimina ele. O fato é que os dois ficam interligados praticamente o conto inteiro. E o que é que ocorre? O que eu achei desse conto? Achei bem interessante a história. Para mim, esse garoto, o Todd Bolden, ele era já, se ele tivesse nascido na Alemanha, naquela época lá na Alemanha nazista, provavelmente ele seria um dos soldados que faria talvez até pior do que o do Sander tinha feito lá. Por que eu digo isso? Só o fato dele ter ficado fascinado por aquelas histórias lá que estavam nas revistas, falando como os campos funcionavam, como os judeus morriam, né? Como eles eram torturados, já prova que ele tinha já, apesar de ser um garoto extremamente assim, no nível A do americano, né, de ter boas notas, de fazer uma filantropia ali local, né, de levar jornais, ler livros para os idosos, que era o que ele falava para o pai, mas a mãe que ele fazia, de ser muito obediente aos pais, ele, por trás da cortina, ele era um garoto extremamente com um estilo meio psicopata mesmo. Então, na verdade, o que atraiu ele por essas histórias e pelo personagem do Sander era a psicopatia dele. Tanto que no decorrer do conto, isso fica bem claro. Por quê? Porque para acabar com os pesadelos dele, ele começa a ver na sociedade pessoas que para ele eram insignificantes, que se desaparecessem não fariam falta alguma. No caso dele, os bêbados, né? Os bêbados, os mendigos que ficam ali próximo ali a casa dele, próximo à estrada de ferro. E aí, com o tempo, ele começa a matar mendigos com um canivete que ele tinha. Ele começa a matar com canivete, com martelo, o garoto mesmo, o Todd Bolden, né? Aí vai passando, nessa época que ele começa a matar, ele já está com 16 anos já. Ele começa a atrair esses mendigos, né? Prometendo dar dinheiro, bebida, e mata eles. E ele acha que ninguém está sabendo, porque são pessoas desconhecidas, né? Eu creio que Stephen King quis fazer mais ou menos uma analogia, que era o que Hitler tentou fazer, né? Tirar ali aquelas pessoas que ele entendia como sendo pessoas que eram o nível mais baixo da sociedade, que elas não serviriam, que ficariam só as melhores. O garoto começou a fazer o mesmo, ele começou a fazer meio que uma limpeza étnica, né? Do jeito que ele imaginava. Começou pelos mendigos e depois ele ia eliminando aquelas pessoas do meio dele que ele também achava que não serviam para nada. Tanto que ele chegou a começar a praticar tiro, porque ele tinha um rifle, né, do pai. Na cabeça ele começava a ter ideias de querer matar o pai e a mãe, de querer ir para a autoestrada e atirar em pessoas aleatoriamente. Ou seja, ele era um psicopata, ele só estava faltando ele se encontrar com uma pessoa que pensasse igual ele. E o próprio do Sander, que tinha parado de matar pessoas desde de Patyn, né, que era lá no campo de concentração onde ele fazia os experimentos dele lá com as pessoas, com os judeus, ele também começa a matar. O garoto aflora aquilo nele. As histórias que o garoto força ele a contar faz com que ele traga ali o passado dele de volta, daquela pessoa doente, né, maléfica que ele era naquela época. Então ele começa matando um gato primeiro no forno dele, depois ele mata
um cachorro, né? Ele pega um cachorro, adota um cachorro e mata ele. E aí quando ele vê que mesmo aos quase 80 anos ele consegue ter força ainda para conseguir matar um ser, aí ele começa a trazer mendigos para a casa dele, né? Bêbados, e começa a matar eles também dentro da casa dele e enterrar no porão. E a vida dos dois está assim, sempre que eles estão ali entediados, que começam a ter pesadelos, um mendigo na cidade some. Então é o do Sander de um lado, né, com a mente psicopata dele, e o garoto, que apesar de ter ali por volta de 17, 18 anos, também se tornou um psicopata, que eu acho, eu entendo, que ele já era, só não tinha cometido nenhum crime ainda. E aí a história vai dentro disso daí, dentro dos dois ali, demonstrando que eles realmente eram, né, aflorando que eles realmente eram, até que alguém, né, descobre devido a uma fatalidade ali do Sander ter sofrido um infarto, ele tem que ir para um hospital e um judeu que estava lá no campo de Pátio reconhece ele e denuncia ele. E aí o Todd acha que agora a vida dele vai acabar, porque eles vão descobrir, né? Ele tenta apagar todas as provas, mas a polícia acaba chegando nele, chega também no do Sander, né? E o do Sander consegue ali escapar do quarto onde ele está e para não cair na mão de quem queria julgar ele, dos judeus, né, que ele provavelmente iria ser deportado para Israel e seria julgado e provavelmente enforcado ou ia sofrer de alguma forma ali, ele vai, toma ali um medicamento e comete suicídio. E aí fica só o Todd. E um coordenador do curso dele, quando ele ainda estava no ensino médio, consegue descobrir que ele falsificou os boletins, né, e vai atrás dele também. E aí ele já ali com o fuzil, com o rifle na mão, né? Ele acaba, quando ele é confrontado por esse coordenador, por Ed Galocha, ele vai e mata o Ed e pega o rifle, e aí que ele já matou a primeira pessoa, né? Que não era uma pessoa ali do piso, do baixo clero da sociedade, que eram os mendigos. Ele mata uma pessoa que é mais preponderante, né, que tem mais importância na cabeça dele, né, para a sociedade, que é um coordenador escolar. E ele sabe que aí ele já passou do limite. Então, aquela ideia que ele tinha de ir para a autoestrada, ficar ali no topo da autoestrada e matar pessoas aleatoriamente no trânsito, ele fala, agora eu tenho que ir. E aí ele vai lá para essa autoestrada e posteriormente vai preso. E assim acaba o conto. Esse é o segundo conto, pessoal, desse livro aqui, ó, que é o Quatro Estações do Stephen King. A cada estação do ano ele tem um conto, são 4 contos. Então o primeiro foi o da Redenção de Shawshank, que é a Primavera Eterna, né? Que é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. O segundo é Verão da Corrupção, que é o Aluno Inteligente, que é esse aqui que eu acabei de resenhar aqui com vocês. E o próximo, que eu devo resenhar semana que vem, é Outono da Inocência, que é O Corpo. Esses dois que eu já li, no caso Rita Hayworth, ele foi passado para o cinema, que foi ali Um Sonho de Liberdade, né, que eu já contei no outro conto. Esse também, O Garoto Inteligente, Aluno Inteligente, ele também foi para os cinemas também, só que a história do cinema, ela foi contada de uma forma completamente diferente do conto. No cinema, acho que o do Sander chega a matar um gato só e um cachorro, eu não me lembro se ele chega a matar pessoas. E o garoto também, eles colocaram ele no filme de uma forma assim, bem lúdica, sabe? Não tem nada a ver com o Todd Golden do conto. Eu achei assim, eu sabia que esse conto também tinha virado filme, né? Boa parte das histórias do Stephen King viram filme, mas esse eu achava que era, se eu não me engano, é Aluno Apto. Ele era... É até com aquele ator que fez o Magneto, o primeiro Magneto, aquele mais velho, esqueci o nome dele agora. Ele virou filme também, mas assim, a adaptação não tem nada a ver com o conto. Eu não sei se porque eles queriam colocar uma coisa assim mais para adolescente, para criança assistir, e achou que se fosse colocar da forma como estava no conto, ia ficar muito pesado, e realmente ia mesmo. É uma leitura bem pesada para adolescente. Se a ideia era essa, não rola não, é bem pesado, o conteúdo é bem pesado, ele narra praticamente um psicopata mesmo, o nascimento de um psicopata.
O garoto usa as histórias do ex-nazista, do Sander, para poder aflorar a psicopatia dele. Tanto que culmina com ele matando várias pessoas, né? Matando ali primeiro os mendigos e posteriormente ele mata um coordenador escolar e aí ele vai para a autoestrada e comete ali um massacre e o conto acaba. Então, pessoal, hoje era isso. Esse era o ponto que eu tinha deste livro, né, do Quatro Estações do Stephen King, para resenhar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixem aí o comentário de vocês aí na descrição do vídeo. Curtam ou descurtam também, né, se caso vocês não tiverem gostado do conteúdo. Se inscrevam aí no canal. A gente está precisando levantar o canal, vocês vão ajudar muito se inscrevendo no canal. E é isso. Fiquem com Deus.